Graça e paz, irmãos. Amém, queridos? Mais uma quarta com vida e eu estou feliz demais em termos acesso a essa terceira porta de 12. Queria que você abrisse sua Bíblia em Neemias, capítulo 3. Neemias, o capítulo 3 e o verso 6 em diante. Vamos ler alguns versículos. Amém? Vamos lá? E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Besodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. E ao seu lado repararam Melatias, o gibeonita, e Jadom, meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives. E ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários. E fortificaram a Jerusalém até o muro largo. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Esse versículo 9 eu quero frisar mais uma vez. E ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Amém? Pai de amor, obrigado pela sua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, fale conosco. Nós estamos aqui numa quarta com vida, ó Deus, e o nosso coração, ele sempre tem a expectativa, ó Deus, de que a nossa entrada nesse lugar nos traz um alimento, ó Deus, nos fortalece. Então, ó Deus, que esse momento seja o Senhor falando no nosso coração. Espírito Santo, eu me coloco atrás da cruz e peço, como sempre, que o Senhor cresça, que eu diminua. Ó Pai, que eu fique atrás da cruz e que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos dê a vitamina necessária nessa noite. Alimenta, ó Deus, a nossa alma, para que possamos entrar por essa porta e sair, ó Deus, transformados, renovados pelo poder da Sua palavra, ó Deus. Aqui no templo ou em casa, onde, ó Deus, estiverem, que a Sua palavra, ó Deus, vá ao coração e encontre, ó Deus, guarita, que encontre, ó Deus, uma terra boa, para que essa semente, ó Deus, dê muitos frutos. É o que nós te pedimos e somos gratos, em nome de Jesus. Amém? Quem aqui esteve as duas quartas-feiras e acompanhou as duas portas? Algumas pessoas, né? Quem não viu nenhuma porta ainda é a primeira. Kátia e Wagner, ou só Wagner. Tu levantou a mão dela, Wagner? Foi isso mesmo? Esse casal é uma bênção, hein? Parece que o Wagner fez assim, a mão dela levanta, né? Ô, Jesus! Esse casal é uma bênção, meu irmão. Quando a Caixa não está mandando, o Wagner está tentando mandar, né? Amém. Mas é bom, Wagner, né? É bom demais. Viu pela live? Vale sim. Então nós vamos tratar essas 12 semanas de 12 portas. 12 portas que foram reparadas, que não tem só uma questão arqueológica, uma questão geográfica, uma questão histórica, mas tem uma questão, um peso espiritual para os nossos dias ainda hoje. Se você parar e olhar direitinho, vamos falar hoje a terceira porta, que é a porta velha. Você vê que a primeira porta que nós falamos foi a porta das ovelhas. A segunda porta foi a porta dos peixes. A primeira porta, ela trata de sacrifício, trata da porta do pecador. A segunda porta, depois que nós acessamos essa porta do pecador, é a porta do trabalho, é a porta do negócio, é a porta das almas, dentre muitos significados. Depois de acessarmos essa segunda porta, que é a porta do trabalho, você tem a consciência de que você é ovelha, você tem a consciência que você precisa trabalhar, nós entramos hoje na terceira porta,
que é chamado a Porta Velha, que hoje já não tem mais esse nome. De 8 portas que se tem em Israel, dessas 12 que ainda prevalecem, estão lá, que foram reformadas, uma história longa, eu não quero hoje... Deixa para a última parte, amém? Eu falar um pouco sobre essa reforma e as 8 que ficaram. Mas o nome dessa Porta Velha em Jerusalém é Jaf, ou Jope, porque ela fica de frente ao porto de Jope. Quem lembra de Jope aqui? Foi aquela cidade mesmo que, quando Jonas recebe uma ordem de Deus para ir a Nínive, ele resolve ir para Tarse. Mas antes disso, ele para no porto de Jope. Já preguei uma vez sobre isso aqui. Ele para no porto de Jope. E Jope quer dizer beleza. Eu até falei que o primeiro, o que nos atrai primeiramente para desobedecer a Deus, antes mesmo de Tarsis, é o Jope, que quer dizer beleza, são as coisas belas. Então essa porta está lá hoje com outro nome, mas o significado do que nós vamos tratar nessa noite, histórico, é o bíblico. É o significado pelo qual Neemias decide em Deus, ou Deus decide em Neemias, fazer com que essa porta fosse restaurada. A Porta Velha, ela tem alguns significados. Ela quer dizer memória, ela quer dizer base, ela quer dizer também tradição. Nós temos alguns questionamentos e ficamos até com medo quando nós falamos de tradição, né? Ainda mais os novos hoje em dia, quando se fala desse assunto sobre tradição, há uma confusão enorme. Sobre cuidar da tradição e ser uma pessoa extremamente tradicional. Em nós termos o cuidado de guardarmos algumas memórias. Essas memórias que nos trouxe aqui hoje são importantes demais. Nada tem a ver com ser tradicional. Neemias, ele vai reformar essa porta porque ele sabe que a tradição precisa ser mantida. Ele sabe que muito mais do que você está com acesso a uma possibilidade de visões, você tem um retrovisor que te remete sempre ao passado. E esse retrovisor que te remete ao passado, é importante que você entenda que você é uma flecha. E não existe flecha que vai adiante se não ser remetida ao passado. Então essa porta, ela tem muitos significados. Mas eu quero me atentar essa exclusivamente que foi citado aqui nesse texto, e trata sobre essa tradição, sobre marcos antigos. Fala sobre nós discernirmos o que é antigo e o que é obsoleto. Nem tudo que é antigo é obsoleto. Ou melhor, nem tudo que é antigo não presta mais hoje. Essa porta é reformada para aquele povo, quando acessasse aquela porta, lembrasse de onde eles vieram. Irmãos, essa porta das ovelhas, ela traz assim, eu fiquei até com medo, porque eu ouvi o seguinte: pastor, está sendo muita informação. Mas se eu fosse pegar essa porta de Jerusalém, eu ia em Jerusalém, primeiro lá em Gênesis. Porque se você não sabe, Jerusalém teve 3 nomes. Antes de ser Jerusalém, teve 3 nomes. Mas como a maioria não traz papel e caneta, eu não vou falar muito, porque senão vai falar que é muita informação, né? Falando 3 nomes. Um lá em Gênesis, outro lá em Samuel, enfim. Até chegar aqui e Davi falar o seguinte: ó, esse aqui vai ser, para os jebuseus, ó, essa vai ser a Jerusalém de Deus. Então tem uma história muito grande até chegar nessa porta. Eu poderia chegar e falar assim: vou fazer em 2 partes. Mas não. Vamos estudar a Bíblia, né? Vamos estudar com o tempo, vamos dar o assunto necessário e o mais importante que está aqui. E essa porta, ela tem um significado que mexe com aquele povo. Quando Neemias ele vai restaurar essa porta, talvez se fosse hoje eu e você, seria uma porta que não deveria ser restaurada. Pastor, por que pensar em tradição? Por que pensar em passado? Por que voltar lá atrás se a vida é daqui para frente? E essa porta talvez seria ignorada por muitos. E teríamos ali 11 portas reformadas e um tijolo levantado para que essa porta não fosse lembrada mais. Mas Deus faz questão de que essa porta seja restaurada. E quando Deus faz questão que essa porta seja restaurada, é para que eu e você entendamos que não podemos esquecer as nossas memórias. Não podemos esquecer de onde viemos. Não podemos esquecer por que estamos aqui. A tradição, ela tem a sua importância. Existem os excessos na tradição. Existem questões que precisam ser realmente tratadas como obsoleto.
mas não um todo como nós fazemos. Neemias, ele vai trazer essa verdade. Se você parar e olhar, tem um texto que eu gosto muito, até separei ele aqui, um texto de Jeremias, capítulo 6, verso 16. Diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. O interessante é que fala o seguinte: embora vocês não conheçam, vocês perguntem sobre veredas antigas. Porque se você está aqui hoje, é porque alguém pavimentou para que você esteja aqui. E é importante nós termos, dentro dessa nossa consciência, o desejo de saber sobre. O próprio texto vai dizer sobre isso, perguntar sobre as veredas antigas. Não é você chegar num lugar, calma aí, aqui tem um quadrado, tem uma igreja, está com ar-condicionado, eu quero fazer parte. É bom saber da história. Tem histórias que vão trazer vitamina à nossa alma. E eu li esse texto que falei, esse aqui vai dar problema porque tem gente que não gosta de falar de passado, porque parece que passado são só coisas tristes. Os irmãos acham que para relevante chegar onde chegou, onde nós estamos aqui hoje, e vamos fazer 90 anos esse ano, os irmãos acham que foram só histórias boas? Mas eu garanto para os irmãos que foram muitas histórias bonitas nesse lugar. Eu garanto que se fôssemos ouvir testemunhos desses 89 anos do que Deus fez nesse lugar, Deus fez muito mais do que aquilo que o homem destruiu. E como eu gosto de saber, o André me mandou a história da igreja, né? Como começou o primeiro terreno que foi doado. Eu fui lá, né? Meu Deus, que maravilha. Eu li, eu reli, depois eu narrei a história. Mas como aquilo ficou no meu coração? Alguém que doou o terreno e hoje estamos aqui. Isso precisa ficar na memória. O texto fala isso, você precisa perguntar sobre as veredas antigas. Você precisa saber sobre as bases, de onde veio. E se você confundir essa questão de obsoleto e tradição, é um dos conflitos que Jesus faz também lá na frente. Ele vai falar um pouco sobre tradição. Ele fala que ele quer trazer à nossa memória que a tradição não é de todo ruim. O problema é quando a tradição ela está acima daquilo que é a base. Nós invertemos as coisas ao longo do caminho. Algumas pessoas colocam a tradição acima da base. E qual é a base da igreja? São pelo menos 2 pilares. Poderíamos ter muitos, mas são 2 pilares que não pode faltar, que é Jesus como centro e a sua palavra. Esses 2 pilares não podem faltar nunca. Então não pode ter tradição que esteja acima desse pilar, que é a igreja. Só que as pessoas estão invertendo as coisas. Jesus combate isso, ele briga. Olha o interessante no capítulo 13, no versículo 52 de Mateus. E ele lhe disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família. Irmãos, esse texto aqui é um texto que Jesus vem citando um monte de parábolas. Um capítulo antes, ele cura enfermos, enfim, está uma maravilha, o ministério está em ascensão. Algo novo está acontecendo naquele lugar. Coisas novas estão acontecendo naquele lugar. E aí Jesus vai citar esse versículo. E ele disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai da família, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Para entender que o tesouro não é só coisa nova. Aquele que é sábio traz do tesouro também, das coisas velhas, coisas que têm valor. Jesus vai ensinar isso, sabe, com muita sabedoria, porque ele sabe que existe uma crise histórica. Existe uma tradição que às vezes quer sobrepor a lei que foi dada pelo próprio Deus através de Moisés. O decálogo Moisés, em algumas situações, estava atrás da lei. Ou melhor, atrás da tradição. Isso trouxe, sabe, parece que entrou em parafuso a cabeça das pessoas, que elas misturavam as coisas. Jesus fez muitas vezes isso. Então esse texto quer dizer o seguinte, você pode sim acessar o novo. Nós cantamos hoje sobre o novo de Deus, canções que falam sobre o novo, mas nós precisamos acessar também o velho, porque o velho tem o seu valor. As coisas velhas geralmente não se perde o valor. Entenda isso, as coisas de valores que são velhas não perdem o valor.
Me lembro que quando eu fui casar com a Elane, minha mãe me deu 2 alianças de ouro. Quando eu mostrei a aliança para o cara, para derreter, para fazer a aliança que não cabe mais no meu dedo, não sei porquê, eu acho que o ouro encolhe, não é isso? Não cabe mais. Hoje tem uma aliança aqui que, se você me roubar, foi R$100, né? Aquela de moeda. Porque a minha mesmo não cabe no meu dedo mais. Para você ter ideia, quando eu casei, eu pesava 66 quilos. Hoje eu peso 67. Né? Então não cabe mais no meu dedo. Mas não perdeu o valor. Aquela aliança, tinha muito tempo. Quando o cara viu aquilo, deixa que eu vou derreter. Até que me disseram o seguinte, vê alguém de confiança. Ele sabe que não perde o valor. No que se refere a Cristo e a igreja, a inovação não cabe como base. Nenhum tipo de tradição, nenhum tipo de inovação nunca pode ser a base da igreja. Por isso que reparar a porta velha nada tem a ver como base, mas como memória. Tem a ver como você tem um retrovisor e Deus fala assim, olha de onde que eu tirei. Você vai ver isso ao longo desse texto. A inovação não cabe como base. A base está estabelecida justamente em Jesus Cristo, é a palavra. E temos Deus, a palavra de Cristo e a palavra de Deus como base. Quando eu afirmo que essa porta precisa ser restaurada, digo que a base, a sustentação dela foi alterada ao longo do tempo. Tem igrejas que a base não é mais a palavra. Tem igrejas que a base é qualquer outra coisa. Eu recebi um convite hoje para ir e levar a minha carteira profissional para jogar dentro de uma lata de óleo. Que ele estava no monte, já falei que nada contra isso, mas não falou um versículo. E se for para receber, as pessoas vêm. Se nós pararmos aqui, acabou hoje, vamos parar de falar de portas. Vamos começar aqui uma campanha de restaurando ou recebendo a sua bênção, 7 semanas. E se eu disser assim, se eu sou homem de Deus, nessas 7 semanas, se você buscar de maneira ininterrupta, Deus não cumprir aquilo que Ele estabeleceu aqui, eu quero dizer para você que eu não sou mais pastor. Irmãos, pode crer. Porque o homem tem, o homem tem esse negócio de acreditar a sua fé na palavra do homem. A base nunca pode ser outra coisa. Eu preciso afirmar isso e saber e trazer esse questionamento que em algum momento foi alterado. O próprio Jesus fez isso. Olha que interessante. Pastor, como assim Jesus ele falou sobre tradição? Mateus capítulo 15, ele mexe muito comigo. Porque Jesus pega a questão da tradição e fala o seguinte, deixa eu resolver a questão da tradição para que eles entendam que a tradição é uma coisa que me remove a ética. A ética, resumindo, é a base do bem viver. É isso, filósofa? A base do bem viver. Analisada pela moral. É isso? Se for errado, pode falar, levantar a mão e dar um tapa na minha cara. Você, meu irmão, você pode. Né? Mas é a base do bem viver. Então ele vai mostrar para as pessoas que a tradição nunca pode estar acima da lei. Olha o que o texto diz em Mateus capítulo 15, verso 1 em diante. Então chegaram a Jesus os escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo, por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse, por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo, honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser ao pai ou mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que eu poderíeis aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem o pai. Enfim, Jesus está falando o seguinte, a lei diz que nós temos que honrar pai e mãe. Vocês não fazem isso porque a tradição é o seguinte, quando se tem algum bem, quando chega o momento, é uma outra época, hoje pelo contrário. Hoje quando nossos pais se aposentam, né, eu vejo muitos pais ajudando os filhos. Mas naquela época não tinha aposentadoria. Então era dever de um filho cuidar dos pais. E os caras falavam que não podia ajudar na velhice dos pais porque era oferta ao Senhor. Tinha uma tramóia aí no meio que depois eles pegavam de volta, mas esquece a tramóia. O fato é que Jesus está falando o seguinte, a tradição nunca vai estar acima da lei. A tradição de vocês fez com que vocês mesmos, que dizem que prezam pela lei, que prezam pelos mandamentos, pelo decálogo tão importante de Moisés, hoje vocês colocam coisas, tradições na frente da lei.
E a minha preocupação é a seguinte: por que restaurar a porta velha? É porque a porta velha me remete à base. E quando me remete à base, eu vejo a tradição, mas não esqueço a base. Quando Deus fala o seguinte, ó, vocês precisam, relevante, restaurar a porta velha, é vocês saber que existe uma história. Mas nenhuma dessa história pode ser mais importante do que a base dessa história. A base da história não foi o irmão que... A história foi que o irmão doou o terreno, mas a base é Jesus, que condicionou esse irmão a doar. Essa é a base. O irmão sentiu o desejo de doar esse terreno, mas essa igreja é a vontade de Deus. Amém, irmãos? Não podemos confundir as coisas. E esses caras confundiram isso. Ele vai encerrar dizendo: hipócritas. Bem que Isaías profetizou a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e não me honra, ou me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Jesus afirma o seguinte, ó, o peso da tradição nunca vai ser maior do que o peso da lei. Transliterando para mim e para você, o peso do que nós gostamos de fazer, ou do que a igreja faz ao longo da vida, nunca vai ser maior do que a palavra de Deus para nós. A porta velha nos ensina a separar as coisas, fazendo com que eu e você pensemos o seguinte: todas elas têm a sua importância. Dentro das suas escalas de valores, todas elas têm a sua importância. A tradição tem a sua importância, as memórias minhas e suas também têm a sua importância. Eu sei das minhas memórias o que Deus fez comigo. Eu sei de onde Ele me tirou. Mas só que a base disso não foi a minha força de vontade. A base disso é um Espírito que veio e me convenceu, chamado Espírito Santo. E essa porta precisa ser restaurada. Quando eu tenho essa porta diante de mim, eu vou ter consciência de quem eu era, do que o Espírito Santo, do que Jesus fez comigo e, naturalmente, pode fazer com outros também. Neemias restaura essa porta, trazendo a história à tona. Olhar a história é não se perder, irmãos. Fique tranquilo. Você olhar para a história não é você se perder e falar assim, isso é antiquado. Pelo contrário, olhar para a história é você se encontrar. Tem gente perdida hoje na Igreja Batista porque não conhece a história. Tem gente que não consegue se firmar numa Assembleia de Deus porque não se prende à história. E aí quando vê, calma aí, não me sinto bem, calma aí, não se sentia bem antes. Só que você não olhou para a história. É como se fosse, você olhar Apocalipse capítulo 3. Oh, Jesus da glória, se não for 3, você vai procurar lá no nome de Jesus. Lá em Apocalipse, tinha uma igreja que era sobrenatural. Uma igreja que não aceitava a doutrina dos nicolaítas. Uma igreja que, sabe, ela não aceitava a doutrina dos falsos mestres. Uma igreja que preservava pela sua história. Uma igreja que preservava pela sua tradição. Mas aí ele fala o seguinte, ó, mas tenho contra vocês que vocês deixaram e perderam o primeiro amor. Era uma igreja que ela preservava a sua, como eu disse da outra vez, ortodoxia. Mas na sua ortopraxia se perdia, ou melhor, conhecia muito sobre, mas na prática era zero. Uma igreja que ela prezava pela palavra, tudo que via lá, não, vamos para a palavra. Mas só que você julgar a palavra e os atos, e você não praticar esses atos, está longe de ser aquilo que Deus quer. A porta velha, ela me ensina que eu preciso olhar para a base. Irmão, vou falar de nós. Qual é a base da Igreja Batista? Você pode falar o que for, pode falar que é uma igreja fria, segundo você, pode falar que é uma igreja que não tem, mas olha só, uma igreja sempre teve palavra. A nossa história, por que eu ficava incomodado? Eu falava, eu preciso voltar para a Igreja Batista, porque eu sei que é uma igreja que investia na palavra. A nossa ortodoxia, ela é aprimorada. As nossas escolas bíblicas, os seminários eram os mais conhecidos. Nossos pastores eram aqueles que vinham e traziam, sabe, um alimento sólido. E passou o tempo, parece que a igreja só se tornou uma igreja fria. Uma igreja onde nós calculamos o nosso sermão. Nós pegamos o nosso sermão e nós dividimos ele em 3 etapas fundamentais. Nós nos preocupamos com a introdução, nos preocupamos com o desenvolvimento e vamos ver como será a conclusão. Mas só que
a nossa base era forte, porque embora fosse técnico, a nossa raiz, a nossa porta nos lembrava que a gente precisava valorizar a palavra. Esse texto, ele nos enche nosso coração para dizer o seguinte, ó, a tradição, ela é válida. Ela precisa ser mantida. Embora algumas precisam ser modificadas, mas a base da tradição é boa. Mas no que se refere a nós como igreja, é saber como restaurar, como colocar ferrolho, como trancar essa porta. Essa porta não é como a porta das ovelhas. Não é uma porta aberta. Os nossos altares precisam ter trancas e ferrolhos. Quando falamos de nossas memórias, é colocar no nosso altar pessoas que, no mínimo, busquem Deus, capacitação. Não é um oba-oba, irmãos. Por que o pastor Luciano não canta e só canta quando se é necessário? Porque eu sei que essa não é a minha condição. Embora o pastor Luciano não seja um Billy Graham da vida, o pastor Luciano, ele busca e sabe que Deus o chamou, Deus o condicionou. Então olhar para essa porta, olhar para a memória e falar o seguinte, ó, eu preciso colocar as coisas no lugar. Eu preciso pegar as minhas memórias, nós como batistas. E aí eu vou falar isso, porque se eu fosse um pentecostal, eu ia falar o que nós temos que buscar. Eu sei, vamos lá pegar em Atos capítulo 2, e vamos falar sobre esse poder que precisa estar aqui. Esse é o conceito deles, amém, nada contra. Mas a nossa base, a nossa porta velha, é olhar para o passado. A nossa memória tem muita coisa, mas a base sempre foi a palavra de Jesus no centro. Temos que reerguer essa porta, porque se ela não for reerguida, nós teremos alguns problemas. Primeiro problema, quando essa porta não é reerguida, a primeira coisa é que eu esqueço minhas raízes. Eu sei quem eu sou, mas eu estou no lugar errado. A ordem do fator não está no produto. Eu posso estar no lugar errado, sabendo que eu sou, e não estar produzindo porque as minhas raízes não foram avaliadas. As minhas veredas não foram revistas. E eu preciso encontrar nisso aqui esse entendimento de que as minhas raízes, elas precisam estar bem estabelecidas. A porta velha me faz isso. Me faz acessar as minhas memórias. Me faz acessar a base, as minhas tradições. Porque embora você seja contemporâneo, embora você se ache renovado, todos nós temos tradições. Quando você diz que você é um renovado, que você é para frente, aí já existe uma tradição. Essa porta nos faz acessar, para que não passemos por isso. Você sabia que a porta velha, ela te faz lembrar de antigas e importantes vitórias? Sabia disso? Que aqueles judeus, quando chegam naquela porta velha, eles olham para aquela assim, é a porta velha, a porta da tradição. Essa porta me faz lembrar que eu tive muitas vitórias. Essa porta vai me lembrar que eu tive vitórias importantes que impulsionaram a minha vida e dos meus. Tem uma história muito bonita. 1 Samuel capítulo 21. Coloca o texto, vamos ler esse texto rapidinho. Vamos ler esse texto. 1 Samuel capítulo 21, do verso 1 em diante. Diz assim: então veio Davi a Nobe. Davi aqui está cansado, está fugindo de Saul. O texto aqui, pouco tempo, bem? Faltam 3 minutos. O texto aqui quer dizer o seguinte, ó, Davi, ele vem fugido e o seu exército está sem pão. Davi não tem uma espada. E aí ele chega lá em Nobe. Só que quando ele chega lá, ele fala assim, eu preciso comer pão. Aí o sacerdote diz o seguinte, ó, os pães aqui são os pães da propiciação, ou seja, os pães são consagrados. Mas vamos quebrar uma tradição aqui. Os seus homens, porventura, não tiveram ato sexual? Os seus homens estão aí em paz com Deus? Não, estão em paz com Deus. Então o texto vai dizer que esse homem pegou o pão e deu aos homens. Davi, no mesmo instante, fala o seguinte, ó, porventura, tu tem alguma espada? Não tem nenhuma espada. Aí levanta um homem do meio, que é um homem da casa de Saul, Aimeleque. Esse homem, ele levanta e fala, calma aí rapidinho, eu tenho algo para você. Está passando o texto? Vou falar que é mais rápido, né? E aí ele fala assim, calma que tem uma espada para você. Olha o que o texto diz.
sobre essa espada, do 8 em diante. E disse Davi a Ameleque: não tens tu aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe mão, nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolto no pano, de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E Davi disse: não há outra semelhante, dá essa mesmo. Davi está com fome, sem condições. Davi está sem arma, porque estava com pressa e não tinha arma para poder se defender. Se sentia como se sentiu, desprotegido em muitas situações. E aí foi Deus dizendo o seguinte: ó Davi, você vai acessar agora uma porta velha. Você vai acessar nesse momento agora uma vitória que eu te dei lá atrás. E essa espada vai te lembrar que você nunca esteve sozinho. Essa porta velha é você lembrar de algumas vitórias que nem grato nós somos mais. É fazer com que eu e você reconheçamos que nós vencemos muitos gigantes durante a nossa caminhada com Cristo. E esses gigantes foram derrotados não porque nós tínhamos capacidades. Mas a porta velha nos faz acessar que lá atrás, quando Ele nos chamou, toda a vitória que foi nos dada foi porque Ele nos sustentou e esteve na nossa frente. A porta velha precisa ser restaurada. Porque ao longo do caminho, para que você seja impulsionado, algumas lembranças não podem fugir. Alguns desertos que passamos, não podemos esquecer. Essa porta nos traz memórias. E aí, quando você não entende isso aqui, você vive o descompasso do saber e do praticar. Como o nosso tempo acabou, eu quero terminar dizendo quem deve restaurar essa porta. Pastor, calma aí, eu não vou, acho que isso não é para mim não, acho que isso é para os diáconos da igreja. Pastor, eu não preciso saber das memórias, porque eu estou aqui para trabalhar, sabe? Vou te falar uma coisa, tem uma hora que vai fazer falta. Eu vim segunda-feira aqui, a Thaís estava dando a palestra aqui, eu sentado, e quando terminou, alguém falou uma coisa, eu falei assim: meu irmão, conhecimento nunca é demais. Talvez se eu tivesse ouvido uma coisa que eu ouvi aqui hoje, a minha padaria não tinha fechado. Talvez se eu tivesse ouvido uma palavra aqui que a Thaís trouxe na segunda-feira, eu poderia acessar o que ela disse e passar pela pandemia em louvor. Eu poderia criar um propósito. Então, por você estar aqui ouvindo essa live, é porque essa porta também é para que você restaure ela. É para que você acesse. Quem deve restaurar? Vamos ver quem restaurou a porta. Primeiro, Joiada, filho do sumo sacerdote. Esse Joiada é filho do sumo sacerdote. Mesulão, que quer dizer amigo. Melatias, um gibeonita, já falei aqui da outra quem era um povo que não era dali. Irmãos, quem tinha que restaurar Jerusalém eram os israelitas. Você acha que se nós queremos fazer do Brasil um Brasil melhor, vocês acham que os argentinos vão vir aqui e vão fazer o que nós temos que fazer? Você acha que nós temos que eleger um presidente da Austrália para que possa governar nosso país? Quem tem que fazer são os de dentro. Mas quem vai fazer aqui é um cara que quer dizer amigo, o outro é filho do sacerdote, Jadom, que quer dizer agradecido. Nós restauramos essa porta quando nós entendemos e andamos com amigos. Nós andamos com pessoas que às vezes desce, irmão, filho do sacerdote, do sumo sacerdote, para estar lá continuando o seu aprendizado para exercer o sacerdócio. O sacerdócio tinha suas cobranças, mas tinha os seus privilégios. E o cara vai o quê? Reformar uma porta chamada a Porta Velha.
Ele poderia falar assim: eu estou aprendendo aqui as técnicas, ou como ser um sacerdote, e eu vou trazer uma nova técnica, um novo sacerdócio. Não, ele larga aquilo e vai restaurar a porta velha. Embora ele pudesse ser um jovem contemporâneo no seu aprendizado, com a mente evoluída, ele vai restaurar porque ele sabe que existe uma história que não pode ser deixada para trás. Então essa porta só é restaurada com pessoas que abrem mão da sua patente e reconhecem essa importância, de pessoas amigas, de pessoas que mesmo não sendo, sabe, mesmo eu não tenho necessidade de fazer isso, não preciso, mas mete a mão, porque precisa guardar a memória. E tem um interessante, homens de Mispa, quer dizer torre de vigia, é um lugar de Gileade, ao norte de Jaboque. Não é perto não. Eles não pegavam o metrô de 40 minutos e chegavam lá não. Isso aqui são pessoas que vão restaurar porque eles precisam guardar, sabe? Eles sabem da importância da tradição. Uziel, minha força é Deus, filho de um dos ourives. O texto vai continuar dizendo o seguinte, ó, filho de um dos ourives, o cara que estava lá para testar, para poder queimar, para ver o valor das coisas, larga a mão de mexer com o ouro e vai edificar uma porta velha. Dá para entender? Que às vezes aquilo que para as pessoas é mais importante, não é mais importante para a gente. Aquilo que eu tenho aqui como valor, não é mais importante do que a história. Dá para entender que esses neons e essas câmeras nunca vai ser mais importante do que Deus vem fazendo ao longo da nossa história. Elas têm a sua importância. Por causa dessas câmeras, muitas pessoas foram alcançadas. Por causa dessas câmeras, pessoas entraram por essa porta aqui e já foram batizadas. Mas nós precisamos restaurar a porta velha, porque é cada coisa com o seu valor. O texto vai dizer exatamente isso. E não só esse filho dos ourives, o perfumista também. O cara acostumado com o cheiro bom vai mexendo na porta velha. Ele sabe qual é o valor das coisas. E por último, Neemias 3, versículo 9. E ao lado reparou Refaías, filho de Ur, líder da metade de Jerusalém. Sabe o que quer dizer filho de Ur? O líder da metade, irmão, é a metade de Jerusalém, ele era líder. Quer dizer, curado por Jeová. É como se fosse o seguinte, para restaurar essa porta, você pode ter tudo. Você pode ter todos os cargos, todos os talentos. Você pode ter muitos dons, mas só vai ter significado verdadeiro quando você for curado por Jeová. Nem todo mundo que tem muita coisa, nem todo mundo que tem muita importância, tem condições de restaurar essa porta. Só tem condições de restaurar essa porta quem é amigo, quem é curado por Deus. Que reconhece que existe um futuro lá na frente, mas tem um passado que me remete ao que Deus tem feito, e eu sou grato pelo que tem feito. E a minha gratidão não se estende só ao futuro, mas a um presente, futuro e também ao passado. Então, se você tem uma história, valorize essa história. Se você está numa igreja que tem uma tradição, valorize essa tradição. Se você porventura hoje entrou por essa porta aqui e fala, eu preciso pular essa porta, Deus te trouxe aqui para falar o seguinte, ó, eu quero remeter você a alguns passados, para te lembrar que algumas vitórias você venceu, mesmo sem ter condições, não por você, porque eu estava na frente. Então fica tranquilo. As lutas que estão vindo, as outras batalhas dos outros gigantes, eu continuo sendo Deus da mesma história do seu passado. O nosso Deus não muda. Essa porta me faz reviver memórias. Essa porta me faz reviver tradições que eram boas. Tradições de quando nós chegávamos no culto e nós ficávamos ali 30 minutos de joelho, 15 minutos de joelho, orando e agradecendo a Deus. Depois nós levantávamos, cantávamos canções cristocêntricas. Canções que nos lembram da esperança da volta de Jesus. Me remete a um passado em que o pregador, ele tinha a sua responsabilidade com esse altar. Essa porta velha me traz lembrança de coisas que eu ficava sentado vendo e que eu sonhava viver. Essa tarde Deus falou o seguinte, Luciano, você lembra quando você sentava no banco que você sonhava viver um monte de coisa? Na sua adolescência e na sua juventude? Eu falei, lembro, Senhor.
Então, zele. Zele, porque lá atrás, pessoas pavimentaram essa estrada que você está hoje. Quando você olhar um idoso na igreja, alguém que tem história na nossa igreja. Quando você olhar e ver irmão Juarez, irmã Celi, irmã Nedir, irmã Eli, dentre outros irmãos, saiba que ali tem uma história de que essas pessoas passaram por muitas coisas para que hoje estivéssemos aqui. E nós estamos passando por coisas para que outras estejam aqui também. O passado que remete ao passado e me faz avaliar veredas velhas, mas boas, me faz andar em bons caminhos, como diz Jeremias. A porta velha não é ruim. O ruim é ser velho de alma. O ruim é ser velho de cabeça. Você glorifica a Deus por esses irmãos velhos aqui da igreja, amém? Os velhos não, os sábios dessa igreja. Porque eles vêm, botam uma roupa jovem e vêm para o culto jovem. Eles pintam o cabelo de azul e vêm para o culto domingo, sabe? Sorrindo e dá aquele abraço de quem está muito feliz de estar aqui. Que a nossa tradição seja assim também. Que você, Denise, quando ficar velhinha, seja uma velhinha feliz, alegre e atenciosa. Que você seja como a irmã Celi, que não perca um culto desses chatos adolescentes, desses chatos jovens, mas que viva, que tenha a sua tradição. Mas foi alguém que restaurou a porta. Amém, irmãos? Quero muito orar por você, que tem desprezado histórias, que tem desprezado memórias, que tem confundido base com tradição. Deus te trouxe aqui para você, em nome de Jesus, restaurar essa porta, sem confundir as coisas. Pai de amor, quero te agradecer, ó Deus. Quero te louvar por essa porta e pedir, ó Deus, que essa porta esteja, ó Deus, o envolvimento de todos. Não importa se é do altar, não importa, ó Deus, se é o empresário, não importa, ó Deus, se é o desempregado, mas que essa porta seja restaurada nessa noite, nesse lugar, ó Pai. Uma porta que nos faz cuidar da nossa história, trazendo um cuidado presente da nossa ortodoxia e fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou, eticamente, colocando em prática a nossa ortodoxia, ó Deus, para encontrarmos nessas veredas novas acesso com as veredas velhas e vivermos, ó Deus, felizes, porque sabemos da importância. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelas nossas memórias. Quero te agradecer, Senhor, pelas histórias. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelas tradições. E te pedir, ó Deus, continue trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos ensina a valorizar, ó Deus, o novo, sem desprezar o que é velho. Nos ensina a construir nossa história, ó Deus, sem querer apagar a história dos outros. Nos ensina, ó Deus, a sermos responsáveis, com uma longa caminhada de cuidado do Senhor. Nos ajude, Jesus, a sermos tradicionais, pentecostais, mas nunca vender princípios. Nunca achar que a base está na tradição ou está no ser pentecostal. Que eu nunca venha achar, ó Deus, que a base esteja nos meus pensamentos ou em minhas filosofias. Mas que essa porta me remeta ao Todo-Poderoso, ao Criador, aquele que morreu na cruz para que estivéssemos aqui. Ó Deus, muito obrigado, porque essa porta não é a porta do passado infeliz. Essa porta é a porta do cuidado do Senhor. Ser conosco nessa noite e que possamos, Deus, avaliar as veredas novas, tendo acesso às antigas, ó Deus, e andar por elas, em nome de Jesus. Você que entendeu essa palavra, aplauda ao Senhor, amém?